de ter passado pelo Covid e até tomando um pouquinho do tempo do assunto, mas temos que testemunhar para glorificar o nome do Senhor. Passamos por essa doença, graças a Deus estamos aqui para glorificar, exaltar o nome do Senhor. Então tenho que agradecer a oração dos irmãos da igreja, agradecer a Deus e agradecer a esposa que o Senhor me deu, que tem sido a minha ajudadora nessa fase, né? Que nós estávamos ali com saudade dos irmãos e ela fazia os cultos ali em casa, porque quando nós somos cristãos, nós não somos só aqui na igreja, nós somos nos nossos lares também. E ela fazia, confesso que ela que puxava ali e ela que fazia o culto em casa. Tive que comprar uma caixa para ela louvar a Deus e extravasar aquilo que queria para glorificar o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui juntamente com os irmãos, com saudade de alguns irmãos ainda, já podendo rever aqui o Valmir, o Carlinhos, o nosso pastor. É um motivo de muito, irmãos, mas muita alegria. Vocês não sabem como está o meu coração alegre de estar aqui com os irmãos. Vamos falar de um assunto bastante delicado, que é o pecado. Como o pastor já falou, o Deus que nós servimos, ele tem um padrão, vamos dizer assim, para que nós possamos seguir. E aquilo que foge a esse padrão, nós tratamos ele como pecado. Amém, amém. Agradeço aqui as considerações. Eu queria aqui, irmãos, pedir desculpa aos irmãos, o áudio estava desligado ali. O áudio estava desligado. Problemas técnicos acontecem, né? Tudo ao vivo aqui, né? Eu vou pedir então para o pastor Edson dar de novo as considerações iniciais aí que não saiu lá no áudio. Amém. Irmãos, hoje o nosso assunto é sobre pecado e, como estava sem áudio, eu quero aqui agradecer a presença do nosso irmão Júnior, que eu confesso, os irmãos estavam com muita saudade de ver o irmão, sua esposa e ver todos os irmãos. Mas esses dias eu conversei com o irmão Júnior, eu falei para ele: você tem coragem? Venha. Nós estávamos, na verdade, esperando esse convite, né? Nascido e criado aqui dentro, tem que esperar o convite do pastor. Mas nós estávamos esperando por esse convite. Mas foi bom. Uma benção ter o irmão Júnior aqui conosco. Infelizmente, nós não temos Daniel, que está com problema de garganta. Ele está rouco até, tentou falar com nós no áudio, está difícil de entender ele. Mas eu quero repetir aqui o que eu falei no começo, né? Hoje a nossa conversa vai ser uma conversa de peso. Não sei por causa do peso do pecado, por causa daqui dos nossos participantes, né, irmão? Você vai acabar ganhando no processo, eu já falei. Isso vai dar cadeia ainda. A gente está disposto, não é assim, é estratégia. Mas, irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado, que a maioria das igrejas não querem tocar porque tem medo de perder membros. A maioria das igrejas tem medo de tocar nisso, com medo de perder as suas contribuições. Mas é um risco, né, irmãos? Porque você pode também, não é perder o membro, é o membro se perder e ir para o inferno, porque hoje, até falar a palavra inferno dentro da igreja está sendo proibido, que diz que é uma palavra pesada. Pesado mesmo, irmão, vai ser naquele dia quando Jesus falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você já pensou? Não vos conheço. Isso sim vai ser pesado. Aqui não, irmão. Aqui nós estamos lutando com a ajuda de Jesus e do seu Santo Espírito. Nós estamos lutando para, irmãos, permanecermos fiéis a Ele e a sua santa palavra. Mas hoje, irmão Valmir, Carlinhos e Júnior, vamos falar sobre o pecado. Se ele é pesado, se ele é grande, se ele é pequeno, como funciona isso? Afinal de contas, o que é pecado, né? Como o Júnior já falou, é um padrão. É um padrão que o homem não segue. É um padrão que Deus deixou para o homem faz ao contrário. Tudo que é ao contrário à vontade de Deus, se cria revolta. E tudo que é revolta, nós chamamos de pecado. Amém. Agradeço aqui o pastor Edson novamente. E queria ouvir o Valmir agora, as considerações iniciais. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e peço perdão pelo atraso, viu, irmãos? Eu não estava ali nos bastidores, não, estava atrasado mesmo. Eu gostaria de iniciar com a ideia de uma pergunta muito simples, né? O porquê o diabo odeia o homem? E essa pergunta nos aproxima do pecado. Por quê? Por que Satanás odeia o homem? Por parecer com Deus. Um certo dia Satanás sai para ver a criação, após
tudo ter sido feito, e ele encontra Deus andando no jardim. E Deus está dando nome às coisas, e Deus está cuidando das coisas, e aí ele se aproxima e fala: nossa, Deus, você por aqui? Se conjecturando. E aí Adão vai falar: não sou Deus não, eu sou Adão. E aí o diabo fala: peraí, tem alguma coisa de errado, eu não me pareço com Deus. E tem alguém aqui que se parece com Deus, eu preciso derrubar Deus. Eu preciso derrubar esse que se parece com Deus. Eu não consegui derrubar Deus, mas eu consigo derrubar esse que tem a semelhança de Deus. E aí nós vemos essa saga violentíssima que vai do Gênesis ao Apocalipse e mostra o início da civilização e mostra o fim dos tempos. Isso denota o pecado na população. E o pecado, para mim, começa simplesmente no fato de ser curioso, né? Por que o homem é tão curioso? Por que essa curiosidade acerca do pecado? Eu quero saber, eu quero ver, eu quero tocar naquilo que eu não posso. Sabe? É esse vislumbre pelo que não pode. Você fala para uma criança: não come, aí aquilo ali para ela, o mundo acaba ali. Não tem mais outros brinquedos, não existe mais outras coisas para fazer. Ela quer fazer o que não pode. E aí me remete ao Éden, já me volta no Gênesis 1, enquanto Deus fala: não pode. Não pode. Não poder parece que é o fim do mundo para o homem. Não poder parece o fim do mundo para a civilização. O fim do mundo para mim. Eu não sou acostumado a levar não. Até os 2 anos. Aí minha mãe começou a dar não e dar não até hoje. Quem conhece minha mãe sabe que ela só sabe falar não. Eu quero fazer não. Então, eu acho que o pecado inicialmente, ele nos aproxima de Satanás, nos afasta de Deus. Amém. Muito interessante isso que o irmão Valmir falou. E hoje a gente vai falar aqui: o pecado não é um problema só meu, do Valmir, do pastor Edson, do Júnior, é um problema que está em todo homem, né? O homem já é dessa natureza pecaminosa. A gente pode ver na Bíblia, em qualquer idade, raça, já é do homem. O homem já nasce inclinado isso desde lá do começo, como o Valmir falou, né? Eu gostaria de ler aqui um versículo para começar, que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Hoje o nosso irmão Júnior é o convidado e já vamos começar colocando ele na roda. Vamos lá, irmão Júnior, uma pergunta. O homem é pecador porque comete pecados ou comete pecados porque é pecador? Pergunta essa Capciosa. boa para quem está chegando, né? Obrigado. Esse é o bem-vindo dos irmãos. É o cartão de visita, é isso mesmo. Mas nós, olhando à luz da Bíblia, nós podemos ver que o pecado ele se originou no céu com a rebeldia de Satanás. Quando ele foi expulso, porque ele quis ser igual ou maior que Deus, né? Usando dentro do nossa forma de se expressar. E aí, como o Valmir falou, Deus criou todas as coisas perfeitas, porque Deus, quando terminava, ele via que tudo era bom, né? Está na Bíblia, só os irmãos consultarem aí. Depois de toda a criação, Deus viu que tudo era bom, inclusive nós. Né? Na origem de Adão, Deus olhou para Adão e viu que a criação que ele tinha feito era boa e agradável, né? O homem foi colocado no jardim para governar tudo aquilo que Deus criou. Então isso nos remete, usando até a palavra que o Valmir usou, a um pensamento de quão é esse amor de Deus para conosco. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Deus criou todas as coisas, criou o homem, depois viu que o homem sozinho não conseguiria resolver nada, criou a mulher, e aí a criação de Deus, que nasceu no coração de Deus, imagine, nós somos uma criação nascida no coração de Deus, desejada por Deus, né? E isso aí, Satanás já tinha se rebeliado contra Deus, porque ele queria ser igual a Deus, ser maior como Deus. E aí sobrou para nós ele, com sua astúcia através da serpente, oferecer o pecado, né? Então nós somos pecadores, nós temos essa natureza
tendenciosa ao pecado, mas nós temos uma diferença. E Deus, quando criou, e o homem, quando pecou, também já estava no plano de Deus a nossa redenção. Né? Então, o que acontece? O diabo fica perdido com a minha vida, com a sua vida, porque ele tenta de todas as formas nos tirar da presença de Deus, mas Deus, no seu plano, ele já tinha essa estratégia, vamos colocar assim, de como nós íamos nos redimir desse pecado. Então, nós aceitando o Filho dele, Jesus, que veio para nos redimir desse pecado, é onde nós conseguimos negar o pecado, né? Porque o pecado é uma coisa, uma palavra que eu estava falando para o pastor um pouquinho antes de começar, que abrange muita coisa. Se nós pegarmos aqui o assunto, nós não vamos esgotar esse assunto aqui em 50 minutos. Mas, como eu falei no início, uma definição completa, inclusive, para o pecado seria: o pecado é tudo que é contrário ao caráter de Deus. Então, você imagina, o diabo, através da serpente, ser astúcia, ele teve que usar uma estratégia para nos tirar da presença de Deus. E aí nós nos tornamos um pecador. Certo? Certo. Mas temos Jesus, através do Espírito Santo, que habita na nossa vida, que nos redime desse pecado. Amém, amém. Vamos lá, pastor Edson, o que o irmão tem a dizer sobre o pecado? Sobre o pecado. Eu até estava lendo, consultando alguns textos da Bíblia, e lá em 1 João capítulo 3, versículo 4 e 9, a primeira carta de João diz assim: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca nunca ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, como o nosso irmão Júnior já falou hoje. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Por isso tem que ser a nova criatura. Nisso que o pastor falou, eu tenho uma questão que já foi levantada muito pelos jovens, e eu acho bem legal a respeito disso, que é, mesmo estando lavado, quando eu peco, eu volto a ser um iníquo, eu volto a ser um incircunciso, uma das coisas que a gente falou na aula dessa semana, eu volto a ser um ímpio, no caso, pastor. Porque você falou aí, aquele que peca já não é mais de Deus, né? Já não é mais próximo de Deus. Mas aquele que já é convertido, já serve ao Senhor, cai no pecado, ele volta a ser um ímpio? Algum de vocês quiser me responder à vontade. Então, aí é que está o detalhe, né? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Isso está escrito? Isso quer dizer que nenhum de nós somos santos, ainda não atingimos ainda essa perfeição. Isso quer dizer que nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, nós somos pecadores. E isso nós temos que reconhecer diante de Deus nas nossas orações, que Ele tem misericórdia de nós, embora nós tenhamos aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, e lutamos dia após dia para melhorarmos e crescermos, mas nós erramos. Agora, o maior problema do ímpio é que o ímpio sabe que está errado, mas ele não dá o braço a torcer. Ele não pede perdão. Tem uma diferença. Existe aquele pecado involuntário, saiu, aconteceu sem você querer, você soltou uma palavra que não devia. Agora, a Bíblia diz que tem aqueles que mentem e aqueles que amam mentir. Quem ama mentir, você não confia em nada que ele fala. Tudo que ele fala é mentira. Olha, dentro desses negócios, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha que interessante, Valmir. Lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que está escrito. Você para de falar, você falando a Bíblia inteira aqui. Você colocou Vai ter nada, Certo, as igrejas todinha para fora. Primeiro, mas é a Bíblia. Hoje nós estamos discutindo um pecado à luz da Bíblia. Porque para nós tem coisa que a gente até passa batido, a gente faz vista grossa.
Mas perante Deus não, ele é minucioso, ele é detalhista. Para ele não tem tamanho de pecado nem de falha, tudo é igual. Aí eu falo uma coisa para vocês que me foi perguntado, foi falado já para mim uma vez já. A roupa tem alguma coisa a ver, a roupa que a gente veste tem alguma coisa a ver com o pecado? O que vocês acham? A roupa influencia? Eu tenho uma alusão, não uma alusão, mas eu tenho uma ideia fortíssima que foi me ensinada pelo irmão Pedrinho, que é o sogro do Júnior, né? Ele fala que o pecado pela roupa muitas vezes não é cometido pela pessoa que põe a roupa, mas a sedução gerada pelo colocar a roupa muitas vezes é premeditada. Então a pessoa que também se veste, ela sabe que aquilo vai provocar a sensualidade, então ela peca. E além dela pecar, ainda leva outros para o buraco. Porque o que ganha uma pessoa vir na igreja e ficar mostrando o corpo? Fala para mim, se o corpo é do marido, e aí? O corpo é do marido ou de Jesus? Para que a pessoa ganha com isso? Só faz as pessoas o quê? Pecar. E tem gente que não faz isso na inocência. Faz realmente... é para provocar. E aí eu vou te dizer, isso é pecado, provocação. Porque isso gera revolta. Você está indo contra os padrões que a Bíblia estabeleceu. Isso é pecado. Tanto a roupa, dependendo da roupa como a mulher põe, claro que torna pecado. Hoje tem muita gente que vai nos criticar falando que não, né? Muita gente vai nos criticar falando que não. Mas, meu amigo, quando alguém tira os olhos da Bíblia, os olhos do altar, para pôr os olhos no corpo de uma pessoa, boa coisa não é, concorda comigo? É verdade. Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui, inclusive os irmãos vão mandando aí por gentileza, se houver dúvida, que a gente vai respondendo. Hoje o irmão Júnior está aqui para isso. A gente abusa. Vamos lá, essa aqui vai para o Valmir. A irmã Marlene Souza, conhece? Ele é a irmã em casa, essas perguntas. Já deixa pronto. Pode ver que tem no script dele essa pergunta. Já tá lá. Ela que arma essas arapucas. Vamos lá. Valmir, ela está perguntando aqui. Pecado, pecadinho e pecadão. Existe diferença? Infelizmente, os pecados, tá? Infelizmente, os pecados não são... Infelizmente, na terra, não vemos as leis como são vistas no céu. É porque no céu não é classificado assim. Não tem. Lá não tem. O Júnior trabalha em hospital e toda vez que eu vou no hospital eu fico indignado com uma coisa, tá? Ele vai me falar que eu estou totalmente errado, mas eu fico indignado com o painel de prioridades. Se a tua ficha tem um risquinho amarelo, se tem um risquinho vermelho, um risquinho azul, aí vem a velharada com pressão alta de casa já e já fura a fila, o cara que está lá com um tiro no pé já fura a outra fila, né? Porque tem um painel de prioridades no hospital. Mas no céu, para pecado, não tem esse painel de prioridades. Não tem. O pecado afasta o homem de Deus. Não é o pecadinho, porque não existe aquela fofoquinha, guarda. Mas eu só fofoquei com a minha filha. Então não existe aquela inveja branca, não existe. Não existe pecadinho, é pecado. Irmãos, a palavra utilizada na Bíblia é pecado. É pecado. Indiferente de qual pecado, é um pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. O problema é que nós categorizamos na igreja os pecados para criarmos punições de acordo com os dogmas da igreja. E muitas vezes esse é amigo do pastor. Se é amigo do pastor ou da família do pastor, você passa a mão pela cabeça, porque é da família. Ou em época de eleição, se é o deputado da igreja, É. Aí a gente pode passar a mão na cabeça, fingir que, o deputado é da igreja e ele rouba e não está errado. Está errado, não existe, né? Isso é um problema muito atual, né? A gente vê que... eu levo isso comigo, às vezes até as pessoas me julgam por isso, mas eu acredito que a gente deve ser igual Pedro. Está errado, não tem meio termo. Não é verdade? A própria Bíblia fala que os mortos serão vomitados. Então você não é frio, você nem é frio nem é quente, você é morto, você vai ser vomitado. Continuando nesse... Ó, irmã Marlene... Outra pergunta. A irmã Marlene está perguntando aqui, vamos lá. A irmã Marlene está afiada hoje.
Vai pro irmão Júnior essa aqui, ó. E já agradece ela pelo que ela mandou. É verdade. Oh, verdade. Irmã Marlene, Deus abençoe pelo conteúdo da xícara. A gente não divulga, mas Deus abençoe. Deus abençoe, tá muito bom. Vamos lá. Mas se não existe pecados mais graves do que os outros, por que na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, havia diferentes punições, umas mais graves que outras? Ainda bem que eu respondi a primeira. Essa pergunta é, para quem está chegando, essa pergunta para o pastor, né? É do escrito, pode pegar. Ele que mandou perguntar, certeza. Bom, em relação ao que os irmãos estão falando aí, a pergunta da irmã, de como você vai, no caso do Antigo Testamento, né? Isso? Isso. Pagar o seu pecado, isso era uma coisa que era colocada na época ali do Antigo Testamento, do sacrifício que era oferecido. Agora, em relação ao pecadinho, ao pecadão, eu acredito, e o que está escrito na Bíblia, nós poderíamos, de repente, aqui classificar dentro da minha inocência, vamos dizer assim, lembrarmos os irmãos a respeito do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado que não tem perdão. É o único. Então seria um pecadão. Agora, o Júnior. Não tem perdão. Agora, em relação e diabão. em relação ao que a irmã perguntou, talvez é isso que eu coloco para a irmã. Era colocado de acordo ali com os sacrifícios, né? Que quem tinha os pombinhos, oferecia os pombinhos, o seu cordeiro, de acordo com aquilo que tinha posses ali para poder estar fazendo. Olha, nós temos que diferenciar uma coisa do Novo para o Velho. No Velho Testamento, as coisas eram regidas pela lei. No Novo, as coisas são regidas pela graça. A lei foi abolida? Não, Jesus cumpriu a lei. Se nós estivéssemos debaixo da lei, ninguém se salvava. Então nós somos pela graça. Agora eu pergunto uma coisa para vocês, uma passagem clássica da Bíblia, Maria Madalena. Maria Madalena, naquela época, ela foi pega no ato. Adultério. É uma causa gravíssima. Tão gravíssima que na lei você é apedrejado. Morte por apedrejamento. Morre no pecado. Certo? Morte por apedrejamento. Foi pego no ato. Já na graça, Jesus falou que não precisa você ser pego no ato. Basta somente você desejar. É grave? Qual dos dois que é mais grave? O que foi pego no ato ou esse que desejou? Não tem tamanho. Verdade. É a mesma coisa, né? O Júnior ia fazer uma Pode observação. falar. Não, até fala referente a isso que o pastor está comentando, nós estamos falando no hospital hoje, né? A respeito do tempo da lei, do tempo da graça. No tempo da lei tinha que ser pego para você ser julgado ali pelo teu pecado e ter a punição imposta ali. No ato da situação. No tempo da lei você era julgado pelas ações. No tempo da graça você é julgado pelos pensamentos. E aí entra o que o pastor está falando, na graça ou o pensamento. Então só de você desejar ou de você querer, né, vamos dizer assim, você já pecou. Só que nós temos uma vantagem na época da graça. Se nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos a Deus e se arrepender, mas tem que haver o arrependimento. Nós alcançamos o perdão de Deus. Legal. Eu queria chegar nesse ponto. Então, irmão Júnior, se eu posso pecar e pedir, então eu vou pecar uma, Não é banal. 2, 3. Ué, O problema é banalizar o negócio. O que o Júnior traz, a ideia, é o arrependimento. O arrependimento. Você reconhece, vamos levar no tribunal natural aqui da terra. Você reconhece o ladrão de muitos roubos e o ladrão de um único roubo, né? O ladrão de um único roubo é aquele que no tribunal ele está chorando desesperadamente, ele precisou roubar para sustentar a família. Não que eu aprove essa conduta, mas ele viu que a situação na casa dele estava ruim, tentou todas as formas, impossível, porque se ele procurar todas as formas, alguma coisa ele vai encontrar, principalmente aqui em São Paulo, mas ele buscou todas as formas, não encontrou, roubou, foi pego no ato, é preso
e aí vai ser julgado, promotor, e aí assim vai, e o promotor é o que vai cuidar do caso do lado bom, né? O policial bom, o policial mal, e ele está chorando desesperadamente, tentando explicar o porquê que ele fez aquilo, que é uma diferença entre a nossa legislação e a legislação americana, porque lá os impostos são mais leves, mas você perde casa por imposto, você perde carro, você perde moto. Meu, tá devendo, que você tiver no teu nome, eles confiscam e levam embora. Vendo um vídeo relatando essa situação, só cortando um pouco do assunto, uma mulher é pega lá, é tirada da casa dela, porque ela atrasou alguns aluguéis, ela tá desesperada, ó, ladrão de um único roubo. Tá desesperada, explicando por que tá atrasado, tá totalmente arrependida. Ela falou, olha, realmente, em vez de ter levado o remédio pro meu filho naquele mês, eu poderia ter pago 1 mês de aluguel e ter pedido o remédio do meu filho. Você nota o arrependimento. Imagina, esse sou eu, Valmir, assistindo a televisão, a um vídeo, eu noto o arrependimento, tá? E eu noto também quando não está se arrependendo. Você assiste lá o Jornal das 7, não vou dar um nome, mas... E aí, fulano, você foi preso? Eu roubei mesmo, já é a 15ª vez que eu estou sendo preso roubando esse mercadinho. Banalizou. Então, agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Certa vez Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7. Jesus, 7 não. 70 vezes 7. Isso era por ano, por vez ou por dia? Agora, o perdão ele pediu para repetir. Agora, nenhum lugar está pedindo para você repetir o pecado. Nenhuma parte. Você entendeu? Olha que coisa complicada. A Bíblia diz que Deus deu o seu filho para nós. Judas aproveitou e vendeu. Você entendeu? Como é que a gente analisa as coisas de Deus? Antes do Carlinho falar, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Lá, Mateus 5,37 diz assim, ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. E aí eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Qual é a parte do corpo que mais hoje peca, irmãos? É a parte moral, sexual. Qual que é a maior parte, irmão? Que mais peca hoje? Que mais causa estrago? A imoralidade? A imoralidade tem tudo a ver com sexualidade. Mas eu quero dizer para os irmãos, a mesma língua que confessa e pede perdão é a mesma que amaldiçoa. Com a mesma língua que vai para o céu é a mesma que pode ir para o inferno. E muitas vezes a gente julga as pessoas, às vezes, pelas atitudes. Mas, irmão, tem muita gente cometendo um grande pecado, matando as pessoas por aí com palavras. E isso é um pecado terrível. Outra coisa terrível... Isso aí é homicídio também? Você está matando a pessoa, matando a fé dela. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Já pensou você ir visitar? Eu vou lá no Júnior, no Hospital Júnior. Eu posso visitar? Não pode. Vou lá, o Júnior vai junto. Vamos lá até a beira da cama, lá, ver o irmão, está doente. Chegou lá, irmão, você tem coração? Falou, rapaz, puxa vida. Essa semana nós enterramos um com esse mesmo problema seu. O que você acha? Matei ou não matei ele? Eu tenho que tomar cuidado ou não tenho? Então, irmãos, é uma coisa assim interessante. Sabe aqueles irmãos, você marca horário com eles? Você marca horário com eles. Você espera ele, fica lá esperando. E ele não aparece? Não dá satisfação, não fala nada? E aí, se ele falou de horário e ele não apareceu na situação, ele mentiu? Mentiu. E a Bíblia diz que o que passar disso é procedência maligna. E agora, como é que fica? Sabe aquele negócio que você fala para uma pessoa assim, você pega dinheiro emprestado da pessoa e fala, ó, tal dia eu te pago. Chega no dia, você não paga, não dá satisfação, não fala nada. A pessoa fica contando que ele não vem. Passou disso, a pessoa falou e prometeu, e não cumpriu. Não cumpriu, o que é isso? Procedência maligna. Eu podia dar uma infinidade de coisas aqui que é procedência maligna, tudo com a língua, porque tem muita gente que fala demais. Você entendeu? E a Bíblia diz que eu tenho que estar mais pronto a ouvir do que falar. Esse que é um dos grandes problemas que a gente fica pensando, julgando pelo tamanho do pecado. Irmão, vamos olhar pela ótica da Bíblia e pensar na visão que Deus tem lá de cima quando Ele olha. Ele conhece o seu povo, porque o seu povo tem um brilho peculiar. Esse é que é o problema. A Bíblia diz que uma vez iluminado, e se você perder isso, você não pode mais conseguir. E o problema é que nós temos que manter o brilho. Sabe o que ofusca o brilho? Pecado. E se Deus conhece o crente pelo brilho, se você perde, como é que faz? Ele olha para cá e vê, isso aqui é uma escuridão total. A única coisa que brilha é a igreja. Se você, irmão, parou de brilhar, alguma coisa está errada. Então você pode acreditar
que é pecado. Então vamos descobrir no que está falhando e errando. Porque tem um detalhe, tem pessoas que ele quer que todo mundo leve ele no colo, ele quer ser agradado, adulado, idolatrado, mas quando ele erra, ele não tem coragem de pedir perdão, mas ele exige que os outros perdoem ele. Mas ele não é homem nem mulher o suficiente para chegar e falar assim, eu errei, me perdoe. Se a pessoa vai aceitar, é outro problema, mas ele teve coragem de pedir. Agora tem gente que fica oculto. Pecado oculto é pequeno ou grande? Para Deus é do mesmo tamanho. E vou dizer uma coisa, se você não perdoar, você não alcança o perdão divino, que é condicional. Na própria oração sacerdotal diz, perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E aí? Por favor, Carlinhos. Isso tudo que o pastor disse, vou usar a palavra do Valmir também, remete à banalização, né? Infelizmente é um problema muito atual e até hoje em dia virou um motivo de chacota. Você falar que é evangélico. Evangélico, então, por quê? Porque é mau exemplo, né? Na verdade, se você parar para pensar antigamente, havia um respeito. É evangélico, vamos... Evangélico virou marca, mas não virou conteúdo. É moda, né? É moda. Irmão Júnior, o que o irmão tem a falar a respeito disso? Irmãos, dentro daquilo que vocês estão falando, daquilo que a gente disponibilizou a tirar para estudar, como eu falei no início a respeito que o pecado é tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus. Então eu entendo que o meu padrão é Deus. Deus, ele é santo, perfeito, fiel, verdadeiro, amoroso, cuidador, não é isso? Então se eu estiver fora desses padrões e de outros mais, que nos falta aqui palavras para atribuir a Deus, o caráter de Deus é para a sua glória, não é isso? Se eu estou fora desse caráter, automaticamente eu estou destituído da glória de Deus. Lá em Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que isso? Porque eu não estou seguindo aquilo que o meu Criador me orientou a fazer. Agora, trazendo isso para o nosso dia a dia dentro da igreja, eu acho, ou tenho certeza, que o que está faltando é a igreja combater o pecado, não o pecador, né? A pessoa ela tem situações que ela vai pecar, que ela vai errar, vai deixar de pagar, vai roubar, vai matar, porque ele tem nele ali a tendência ao pecado que é do ser humano, porque ele foi instituído isso lá no jardim, e aí nós vamos ter que voltar lá. Mas se nós como igreja temos que pregar a palavra de Deus demonstrando esse caráter de Deus. Porque o que vai me convencer que eu sou um pecador? Você me mostrando que aquilo que eu estou fazendo está errado. Mas se para mim ser convencido, você tem que me dar o padrão de alguém que não peca, que não erra, que é Deus. Tenho o direito de errar? Tenho, mas eu também tenho o direito de me arrepender verdadeiramente para alcançar esse perdão de pecado. Mas como, Júnior? Você fala assim, a igreja tem que combater o pecado. Nós estamos vivendo no tempo da graça e da banalização do pecado. Se nós combatemos fortemente o pecado, é perigoso a gente até ser preso, dependendo da forma que nós combatemos o pecado. Como você consegue enxergar hoje, nesse cenário, o cenário atual, como a igreja pode combater o pecado hoje em dia? Pregando simplesmente a palavra. Se você pregar a palavra, você não está ofendendo ninguém. Se chegar aqui um bandido, você pregar a palavra, que ele sendo um homicida, ele vai para o inferno, ele vai se convencer, porque você vai mostrar para ele que existe um Deus no céu. Não é atacando, Deus, né? De maneira alguma. É a palavra. A pior estratégia da igreja é atacar o pecador, na minha visão. Júnior, A pior estratégia, você tem que trazer esse pecador para perto de você. Porque a partir do momento que eu ficar aqui como igreja atacando o pecador, eu estou me colocando na mesma posição que ele. Por quê? Eu não estou exercendo um dos mandamentos de Deus, que foi o amor. Lembrando que pecar não é só infringir as leis mosaicas. Né? Então, qual é o papel da igreja?
A igreja ela representa o hospital do doente espiritual. Ponto. Então, quem chegar aqui, ele tem que ser acolhido. Porque parte-se do princípio que eu, você, o Carlinhos e o pastor, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, somos transformados de dentro para fora pela ação do Espírito Santo, e é isso que nós temos que mostrar para quem está chegando. É fácil? O pastor está aqui para falar isso aqui, não é. Não é fácil você, justamente porque tem pessoas que, levando o nome de cristãos ou de evangélicos, infelizmente não estão dando bons exemplos. Cabe a mim, a você, nós estamos aqui, os irmãos que estão em casa, as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir depois, a ter uma atitude. Por isso que nós temos que ser luz e sal para a terra. Então, ser luz e sal para a terra é ser diferente daquilo do padrão do mundo. Ser luz e sal da terra é você ter o padrão de Deus para a tua vida. Então é nós fácil? não podemos se Não. acomodar. Não podemos nos acomodar de forma alguma. De forma alguma, porque Deus não se acomodou. Porque quando nós fomos criados, deixa eu te tomar um pouquinho. Claro. Quando nós fomos criados primeiramente lá no coração de Deus. Então ele fez tudo, como eu falei no início, fez a terra, os céus, pôs os seus luminares, deu a inteligência ao homem a colocar o nome nos animais, viu que sozinho ele não ia conseguir, aí já tem uma situação. Eu vou chegar com os irmãos. Viu que ele não ia conseguir, colocou a mulher junto com ele para ajudar ele a governar tudo isso que Deus fez. E quando Satanás vai oferecer o pecado, o que ele faz com Eva? Ele isola Eva. Está na Bíblia, só nós pegamos lá em Gênesis, do 1 ao 7 vai nos relatar isso aí. Ele isola Eva e chama a atenção, a estratégia que ele usa é chamar a atenção com o olhar. Onde começa o pecado que o irmão acabou de falar? Pelo olhar, pela cobiça. Você pode ser tentado? Pode. Você deve cair nessa tentação? Não. Aí é o pecado. Então, por que nós estamos aqui? E por que eu falei para o pastor? Nós estamos em casa, lá eu e minha esposa, desesperados para estar aqui. Porque nós temos um chamado de fazer parte desse povo escolhido. Nós somos parte desse povo escolhido. Então nós sentimos falta disso aqui, sentimos falta dos irmãos, sentimos falta da igreja, porque isso aqui é o que vai nos alimentar, vai nos ajudar. A experiência do irmão serve para me fortalecer e assim vice-versa. Então, a igreja, voltando lá, vamos na igreja, na questão de pregar, tem que pregar puramente a palavra. O que nós, poderemos colocar aqui, aí vamos entrar em outros assuntos que não é a questão, é que nós estamos deixando a palavra um pouquinho de lado, dentro dos nossos cultos. E voltar a pregar a palavra, dá tempo para a palavra, dá tempo para explanar, mas uma palavra baseada na Bíblia, não uma palavra de... Porém, nós estamos perdendo tempo, muitas vezes até de massagear egos, mas eu pegar a palavra do Deus que morreu no céu e que ama o pecador, eu tenho certeza que nós não vamos infringir leis do mundo, porque a igreja ela não pode se moldar ao mundo. Nós somos como igreja para o mundo se moldar a nós, através de Jesus Cristo. Nós temos essa capacidade? Não, só Deus, através do Espírito Santo, em nossas vidas. Antes do pastor falar do Valmir aqui, é interessante isso que o irmão Júnior falou, a gente deve ser inconformado, né? Não tomar a forma do mundo, não é verdade? E assim como está escrito na Bíblia, a gente não tem que fazer forçado, com grosseria, igual a gente vê hoje. Deus só vai habitar seu coração se você abrir a porta, Ele não vai chegar arrombando a porta. Não é verdade? Está escrito isso, né? E às vezes a gente vê muito isso também, não, porque está assim, e não é bem desse jeito, né? Pastor Edson. As pessoas hoje se conformam e falam, isso é normal, não é normal não. Eu vou dizer uma coisa para vocês, já começando, dando exemplos. Aqui para nós, cientistas de motel, o que é? Imoralidade, adultério, né? Já em outros países, como os Estados Unidos, motel é apenas um lugar onde o viajante dorme com a família. Tem outra conotação. A Bíblia diz assim que se você for comer, a lei deixava bem claro sobre as carnes contaminadas. E o apóstolo Paulo também falou muito sobre isso. Se você comer uma carne sacrificada a ídolos, mas se você não souber, comeu de consciência tranquila, não sabia o que era aquilo, fique em paz, você não pecou. Mas se você sabe que aquilo é sacrificado a ídolos, e você mesmo assim fizer, você está pecando deliberadamente. O que eu falo que hoje está virando comum? Virando banalidade. Irmãos,
Tem muito casais pecando. O marido achando que a mulher é uma prostituta. E dentro do casamento dele, ele pode fazer o que ele vê em filme, novela. Você entendeu? Acho que isso é normal. Não é normal para o mundo, não para nós somos crentes. Tem muito namoro aí escandaloso. Escandaloso. Coisa assim que não é de crente. Você olha e você fala assim, não, são evangélicos, não é crente. Porque o crente não faz aquele namoro escandaloso, aquela coisa que todo mundo vê. Outra, tem muito casamento aí barulhento. As pessoas têm suas diferenças, mas os vizinhos têm que ouvir, ninguém tem que ouvir. Como é que você vai evangelizar sendo que alguém fala, olha a casa dos crentes, ó, que ele só vive só em bagunça, você entendeu? Vocês esquecem de testemunhas, né? Não tem testemunha. Então, as nossas atitudes, tudo isso, irmãos, vai ajudar a combater o pecado. A combater o pecado. Porque Jesus, quando ele curava as pessoas, ele falou, vá e não peques mais. Quando era endemoniado, ele falava, não peques mais para não te suceder uma coisa pior. Porque tem o seguinte, irmão Valmir, Carlinhos e Júnior, tudo que a gente faz tem um preço, não tem? As pessoas falam assim, o SUS é de graça, é nada. Tudo que tem lá é pago para os nossos impostos, não existe nada de graça. Nada de graça. Nós somos salvos pela graça, mas custou muito caro. Custou caro. Porque Deus deu o seu filho, ele deu a sua vida por nós, custou muito caro. Então, irmãos, tudo tem um preço. Se tudo tem um preço, o salário também tem. O salário do pecado qual que é? A morte. E mesmo assim as pessoas sabendo, mesmo assim elas pegam deliberadamente. Deliberadamente. Tem gente que vem aqui, olha, tem gente que entra dentro das igrejas todos os dias, ouve a palavra todos os dias e continua pecando e fazendo as coisas tudo errado. Eu posso fazer uma observação? A minha observação pautada na Bíblia, né, é de Mateus 4, capítulo 4, versículo 6. Então disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Satanás fala isso para Jesus após o jejum de Jesus de 40 dias no deserto. E Jesus o responde, né? Com muita clareza. Mas as escrituras sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor teu Deus. Parece que nós vivemos para pôr à prova a Deus. O Senhor fala que eu não devo. Eu vou fingir que eu não sei e eu devo. Eu posso, eu faço, eu aconteço. E nós acabamos esquecendo que tem a questão cultural também. Porque eu falo assim, muitas vezes o que eu enxergo como pecado... eu assisti uma pregação do Ceará faz uns 2 anos atrás. Pregação do Ceará, Sergipe, algum desses locais. E os irmãos já devem ter visto que um irmão fala sobre higiene pessoal nessa pregação. É um pastor, é uma igreja no Ceará, é uma palestra, tem umas 3, 4 mil pessoas lá. E ele vai falar sobre higiene pessoal. Ele vai usar uma palavra lá, que lá no Sergipe e no Ceará não é palavrão, não é uma palavra de baixo calão, mas nós paulistas vemos como uma palavra de baixo calão. E aí acabou viralizando que o pastor não tinha respeito pelo templo, mas nós esquecemos a questão cultural também. Porque o pecado, surgiu uma pergunta aqui na semana passada que eu posso só replicar ela. Por que muitas vezes o que eu vejo como pecado não é pecado para outra pessoa? Por que o que era visto como pecado antigamente não é mais visto como pecado hoje? Claro, tem a questão da banalização e tem a questão da evolução da cultura. Tem a questão da evolução da cultura. Mas a Bíblia evoluiu? Então, mas eu falo a questão da evolução da cultura em relação a... nossas igrejas hoje são pentecostais e estão adotando uma postura totalmente diferente de 10 anos atrás, que é uma postura totalmente diferente de 40 anos atrás. Só que você pega a batista, presbiteriana, metodista, elas continuam do mesmo jeito, não mudaram. Só nós que o problema é que nessa evolução as pessoas acabam encurtindo uma parte do mundo. Eu tenho muito medo de que daqui a algum tempo não se saiba a diferença entre o povo do mundo e o povo da igreja. E aí eu volto lá àquela questão da nuvem de testemunho que o pastor citou. Foi perguntado há uns dias atrás por um rapaz, não vou citar o nome da igreja dele, porque é uma igreja bem gigantesca, mas para os irmãos terem uma ideia, ela é uma das igrejas mais fortes de evangelismo do mundo. O evangelismo deles é conhecido em todo mundo e eles são os melhores do mundo no evangelismo, então já fica claro qual é a igreja.
E ele me perguntou, Valmir, por que você não toma uma cervejinha de vez em quando? E no churrasco você não toma um cariri, né? E uma Maria Mole? Eu nem sei o que é Maria Mole, mas eles falam, e aí eu replico a conversa. E eu falei, olha, não é questão do pecado, porque eu não vou me embriagar. Eu acredito que eu não vou me embriagar, né, irmãos? Nunca tomei, então não vou saber também se eu vou achar tão bom a ponto de me embriagar. Mas o problema é a nuvem de testemunhos. O que vai acontecer depois da cervejinha, Júnior? Como que eu vou falar para alguém que está lá próximo a mim? Olha, você não quer ir lá no culto da minha igreja no domingo? Eu te espero lá, é uma bênção, o culto é maravilhoso. Ele vai falar, é maravilhoso igual a cervejinha geladinha que você acabou de tomar. Quando fizeram uma casa para Eliseu nunca pregou para aquela mulher sunamita. Nunca disse uma palavra, mas a conduta dele falava tudo. Toda vez que ela passava, um dia a mulher falou assim para o marido, veja um santo homem de Deus, ali vai um homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele. E aquilo ajudou muito ela, aquele quartinho, porque ele começou a passar e dormir lá, e numa dessas vezes que o filho dela morreu, ele foi lá buscar, levou para o quartinho dele, e a mulher recebeu a bênção. Então, eu vou dizer uma coisa, Valmir, para mim não existe esse negócio de modernidade, porque Deus é eterno, não é moderno. Eu vou pela Bíblia. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Para mim, os outros podem falar que eu sou quadrado, se o que for. Eu não me ligo de ser quadrado, porque o céu não é redondo, né? Redondo é a terra. Mas para entrar no céu tem que ser quadrado. Tem que ter os padrões. E de tudo que vocês já falaram aqui, eu se resumo numa coisa. Por que o diabo foi jogado para baixo junto com seus anjos? Porque ele se revoltou. Certo? Por que Adão e Eva pecaram? Por que Eva caiu e levou Adão por causa de revolta? Qual que foi a revolta? Desobedeceu. Uma palavrinha de nada. A desobediência está levando um monte de gente para o inferno. Ô, irmãos, a Bíblia diz que aquele que... Não tem aquela história que falam por aí, mas tem algumas traduções que diz que uma vez sal para frente. Aonde? Me prova, me mostra na Bíblia onde está isso. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel até o fim. Porque se no meio do caminho eu falhar e errar, eu corro risco de ficar para trás. Pior, eu tenho que lutar todo dia contra o pecado, eu peco. Sabe, eu peco, Carlinhos. Eu peco, eu erro, eu falho. Todo dia eu tenho que estar pedindo perdão, porque eu sei que sou imperfeito. Agora, eu ainda reconheço isso. Mas e se eu não reconhecesse, como é que faz? Aí a Bíblia chama do quê? De um coração endurecido. E tudo que é um coração endurecido, ele não é fácil de trabalhar. Por que você consegue fazer o pão? Porque a massa é mole. Se ela endurecer, não serve para nada. Ela tem que estar boa para você. Mas quem vai endurecer ela é o fogo. Lá a hora que você põe, né, e os produtos que você coloca. A Bíblia diz que Deus tira um coração de pedra e põe um coração novo de carne, porque a carne é maleável. Aí vocês entendem de tudo que nós estamos falando aqui, por que esse corpo não pode herdar? Ele não pode subir, tem que ser transformado em um corpo de glória, algo semelhante com os anjos, com Jesus. Por quê? Porque não tem pecado, porque esse corpo, se ele for ressuscitado igual, ele continua pecando, gente. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que houve uma destruição enorme. Acabou com tudo, a água acabou com tudo, só sobrou uma família de 8 pessoas, né, que entraram na arca. 8 pessoas, se me falha a memória. E por que o pecado não acabou? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é inclinado para o mal. Você entendeu? Inclinado. E aí não tem jeito. Continuou passando para gerações e chegou até nós. Irmão, se não chegasse até nós, Deus não podia cobrar nada da gente. A gente não sabia. Agora, nós 4 aqui, nós somos instruídos na verdade. Se a gente fizer ao contrário, é ato de rebeldia, é ato de feitiçaria. E a Bíblia condena isso, concorda comigo? Então isso é pecado. Se é pecado, vamos sair fora. E eu tenho uma boa notícia para quem está ouvindo a gente. Quem está aprendendo também o que é pecado, se pecar. É mais inocente. Você entendeu? Por quê? Não Nós é inocente. pegamos por inocência. Agora nós já temos, estamos afirmando a respeito do pecado. Não adianta colocar o dedo no ouvido para não continuar ouvindo. Então, que você assim, você for procurar também a questão do original do pecado, vai falar dentro de algumas traduções e nuances que a palavra nos dá a respeito de errar o alvo. Aí lá em Hebreus 12:1 vem e fala assim, portanto também nós, uma vez rodeados por tão grande testemunhas, nuvem de testemunhas, livremos de todo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual que é a corrida do crente? Nós não podemos perder esse alvo. Então não tem que olhar
para as testemunhas, olhar para as pessoas, olhar para as circunstâncias e me moldar às circunstâncias. Eu tenho que caminhar com o meu objetivo da minha salvação, e esse caminhar correto, você pega um atleta no início da corrida, o que ele vai fazer? Qual que é o objetivo dele? Chegar em primeiro lugar no final dessa corrida. Ou seja, no atletismo, corrida de Fórmula 1, ou no campeonato de futebol, quem é dado uma largada. Então tem o objetivo de chegar primeiro. Então se ele olhar para o A e para o B, ele vai desviar a sua atenção. E muitas das vezes nós deixamos esse alvo e ficamos olhando para o A, para o B, para a circunstância A, circunstância B. Caem muitas coisas que o pastor falou aqui, de o cara se entristecer, não quer mais, Deus é culpado. O que tem que ficar muito claro para nós aqui esta noite, irmãos, é que nós temos um objetivo de adorar a Deus e a nossa salvação. Então que nós nos mantivemos firmes nesse propósito, nessa perseverança. Amém. Fazendo uma analogia que o irmão Júnior falou, eu achei interessante. E me veio à cabeça agora. Vamos imaginar que a gente está na corrida para salvação e junto de um atleta. Se o atleta se descuidar, e vamos dizer que esse descuido é um pecado, e ele começa ali, eu vou correr um pouquinho acima do peso. O que vai acontecer com ele? Não chega. Ele não vai ganhar, vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele está escorregando. E eu Vai acho sofrer as consequências. vai sofrer. Eu acho que esses adendos parece que são algumas coisas que a gente vai adicionando como se fosse um bloco de Lego, né? Você vai colocando. O padrão é esse, igual o irmão Júnior falou. O padrão é esse. Jesus deixou o padrão para nós. Mas vamos colocar isso aqui, pode. Acessório. Isso, acessório. Isso é essa palavra que eu queria chegar. Acessório. Mas isso pode, mas isso também pode. Vamos. Fica caçando brecha, né? Na lei. Isso, Sabe essas isso. brechinhas? Foi o que aconteceu com os três. Quando a Eva é tentada, ela põe a culpa em quem? Exatamente. E Adão põe a culpa em quem? A Eva. E aí todo mundo quer sair zero. No pano de fundo eles querem culpar Deus. Então, não é a gente que está falando, mais uma vez, está na Bíblia. Não existe, isso aqui pode, isso aqui eu faço vista grossa, aquilo ali. Irmãos, é assim e pronto. É igual a gente falou, não pode ser morno, tem que ser e pronto. Ou então a gente não vai chegar no destino igual o corredor. Se ele não estiver lá focado, olhando para frente, não olhando para os lados, não apontando ninguém, se ele apontar um dedo, tem 3 para ele apontando de volta. Então vamos seguir a nossa vida, né? Irmãos, a gente está aproximando do fim aqui, infelizmente passa muito rápido, né? O irmão Júnior viu aqui hoje, passa muito rápido. Eu queria as considerações finais do nosso irmão Valmir. Eu vou voltar à ideia do início, tá? E tirar um pouco desse misticismo, desse medo, porque o pecado ele gera depressão, ele gera a tristeza sem consentimento, sem volta, né? Sem retorno. A pessoa peca e aí se envergonha, já não consegue mais voltar para a igreja e isso vai virando uma bola de neve. Por quê? Ela vai acrescentando mais pecados, não consegue mais voltar à igreja. Quantas vezes, né, pastor, a gente vai visitar uma pessoa, por que você não voltou? Porque eu pequei, a igreja está me olhando estranho. E, infelizmente, é uma consequência, como o Júnior disse, é uma consequência do pecado, esse desespero, essa vergonha que dá e tudo. E eu quero só lembrar os irmãos que estão nos assistindo, ou as pessoas que vão nos assistir logo após, não que pessoas são diferentes de irmãos, né, porque ficou diferente na frase, mas deixando claro que Jesus diz assim, olha, não pequeis, eu não quero que vocês pequem, mas se acontecer de vocês pecarem, vocês têm um mediador, vocês têm um advogado no céu, eu vou lutar pela causa de vocês. Não é essa causa banalizada que a gente discutiu hoje, eu peco e eu peço perdão, né? Eu já pequei mesmo. É muito chato conversar com irmãos que, indiferente dele ter um dia na igreja servindo a Deus, ou ter 40 anos servindo a Deus, ou ter 60 anos servindo a Deus, ele banalizou. Ele fala, eu peco mesmo, e depois eu dobro o joelho, e eu peço perdão. Na Semana da Santa Ceia eu me acerto, né, pastor? Eu me acerto lá na Semana da Santa Ceia, peço perdão para todo mundo e tomo minha Santa Ceia. Não esqueça, tá, irmão? Só não banalize isso.
Você tem um mediador, você tem um advogado no céu para você não se envergonhar. Não existe mais nenhuma acusação contra você. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar esse perdão sem limites aí. Mas esse perdão tem um custo. Por quê? Porque ele já morreu, ele pagou lá atrás. Só que as consequências vêm. As consequências vêm. Outro dia, e aí eu termino a minha fala com isso, foi perguntado a um policial, quando vocês chegam lá para conter a multidão, vocês atiram para cima e a população vai embora. Por que quando os bandidos atiram para cima, não é assim como vocês? E eu achei muito legal a resposta. Ele falou, olha, para quem conhece a tropa de choque, sabe que as balas da tropa de choque são de borracha. Quando nós atiramos para cima, o projétil perde força, perde na altitude, ele vai perdendo força, e é um projétil de plástico. Quando ele volta, não tem força para matar ninguém. O problema do pecado é que é um projétil na mão de um bandido, que é um projétil de aço. E quanto mais ele sobe, ele ganha força. E quando ele desce, ele ganha força com peso e gravidade. Ele atinge alguém e mata. Então é a lei do retorno. Então o pecado é da mesma forma, irmãos. Você pode ir lá e pedir perdão ao Senhor. E o Senhor ele vai te perdoar porque Ele te ama. Mas tome muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Por quê? O pecado gera consequências. Amém. Obrigado, irmão Valmir. Eu quero deixar aqui as minhas considerações também. Depois o irmão Júnior e o pastor finaliza para a gente com uma oração. Irmãos, não é a gente aqui que está falando, não é o irmão Júnior, não é o pastor Edson, não é o Carlinhos, não é o Valmir. Isso aqui é Bíblia. Por isso que a gente fala e fala onde está escrito, tá? Que nós possamos relembrar os primórdios, né? Que nós não possamos perder esse padrão. É claro que não é fácil a gente falar aqui, a gente também sofre como todo mundo. Mas a gente tem que seguir esse padrão e não pode cair igual o irmão Valmir falou. Amém? Irmão Júnior. Irmãos, quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos pelo convite. Espero ter contribuído para a nossa fé em Cristo Jesus esta noite, né? Dizer para os irmãos e para quem está nos ouvindo, nossos amigos e aqueles que irão ouvir, que existe um Deus no céu que te ama. Até nas minhas mensagens que eu mando pela manhã, e às vezes ela chega à tarde, quando foi colocado isso no meu coração pelo Espírito Santo, e eu não mando simplesmente por mandar, eu sempre coloco o seu bom dia e que Jesus te ama. Esse Jesus te ama é para te lembrar que independente das circunstâncias que você está passando no teu dia, o que o teu dia vai te oferecer, existe um Deus que te ama. E Ele é capaz de perdoar o seu, o meu, os nossos pecados. Né? A maior prova, acho que fica de exemplo de Deus, é a sua maior prova de amor, de tudo isso que nós falamos aqui, muitas outras coisas que teríamos que falar, o assunto não se esgota aqui, é Deus dar o seu único filho para morrer por nós naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar falando aqui que nós temos uma chance de arrependermos dos nossos pecados, servir a Deus, prosseguir no nosso alvo, que é a nossa salvação, porque é tão bom nós estarmos aqui e sentimos a presença de Deus, estamos nos nossos lares, sentimos a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus na minha casa durante esses dias, como eu comentei aqui já, e volto a frisar. Muitas vezes eu estava estressado, cansado, angustiado, tive medo por causa do Covid. A minha esposa ia lá, fazia o seu culto, cantava, e quando ela via que eu estava meio amuado, ela vinha: deixa eu te dar um abraço de Jesus. E eu me sentia abraçado por Jesus naquele momento. Então isso é muito importante, irmãos, mesmo que está doendo o nosso coração, nós estamos aqui, nossa, não vi a hora, ansioso para estar aqui. Meus primeiros passos como pessoa foi aqui dentro. Então você imagina a saudade do lugar, dos irmãos e de todos. Mas que Deus possa dar uma semana de bênção, de vitória para os irmãos, e assim que as coisas forem se normalizando, nós vamos retomando também o nosso lugarzinho aqui juntamente com os irmãos. E quero agradecer a oportunidade de dizer para você que está em casa que Jesus te ama,
que Jesus morreu na cruz para te salvar, para te libertar e remir você dos seus pecados. E que tudo aquilo que você fez, está nos planos e na palma das mãos dele. E que você faz parte de um povo escolhido. Afinal de contas, aqueles que alcançaram o perdão de seus pecados vão fazer parte de uma família escolhida. Olha o privilégio que nós temos referente e em cima, vamos dizer assim, do inimigo da nossa alma. Ele teve a oportunidade de estar lá e foi expulso. Nós estamos aqui nos preparando para estar lá e ser recebido por Cristo de braços abertos. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor, Carlinhos, Valmir. Desculpe tomar um tempo, mas irmãos, a saudade era demais. Amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, eu quero, para nós encerrarmos, finalizarmos, porque como o Júnior disse, nós temos muita coisa, né? O Júnior está ali com uma listagem grande, nós fomos pesquisar, fomos ler. Eu também tenho muita coisa, mas infelizmente as horas já se passaram. E nós fizemos um propósito de... Começar às 5h30. É verdade, começar às 5h30. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos que está em Apocalipse 22, e o versículo 12 em diante diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos, certo? Nós sabemos quais são os mandamentos. Se a gente não guardar, isso é pecar. Voluntariamente, não é pecar porque quer mesmo. Você sabe que está errado e continua no erro. O fato que nós temos um advogado e que ele perdoa e está intercedendo para ele, isso não dá o direito nem de pecar todo dia. Porque aí nós estamos fazendo para afrontar ele. Aí é diferente. Pecar porque quer. Olha que coisa interessante, um aviso. Isso aqui é um aviso da Bíblia. Aquelas pessoas que dizem que o inferno é só aqui, que tudo se resume aqui. Aquelas pessoas que estão preocupadas só com o seu bem-estar e só com os seus bens na terra. Não está se importando com a tua alma, com o seu lado espiritual, né? Muita gente já se acomodou. Mas um recado que a Bíblia deixa, não só para você que está aí nos ouvindo, mas para mim, Edson, Júnior, para o Carlinhos, para o Valmir, o Daniel, que não pôde estar conosco. Olha a recomendação, irmão Júnior. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? É cachorro? Não, a Bíblia está fazendo uma alusão a cães por quê? Cães, ele é um tipo de um animal que ele vomita tudo para fora, aquilo que faz mal para ele, depois vai lá e come de volta. Ficarão de fora os cães, que tem pessoas que Jesus limpa, ele vai lá e pega tudo de volta. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Os feiticeiros. Sabe aquele negócio, irmão, aquele negócio que fala que eu vou te amaldiçoar, cuidado com a língua do irmão. O irmão, quando amaldiçoa alguém, não cai nesse negócio, irmão. Esse negócio de irmão que amaldiçoa, isso é feiticeiro, isso tem parte com Deus. Isso é feitiçaria. O irmão tem que abençoar, não importa o que aconteça com você. Alguém falou mal de você, não dê o troco da mesma moeda. Fale ao contrário, fale bem. Amontoe brasas vivas na cabeça da pessoa, o problema é dele. Se não gosta de você, nós não estamos aqui para agradar a Deus, nós estamos aqui para agradar a Jesus. Que aí vai levar para o céu. O que nós temos que fazer aqui é lutar para ser unido, ter comunhão. Mas se tem gente que não gosta de mim, parabéns, felicidades. Estou caminhando para o céu. E jamais vou ficar pregando uma palavra que seja para agradar o B ou C. Eu tenho que falar aquilo que é verdade, porque eu vou ser cobrado. E eu não quero ser cobrado por causa dos outros. Já basta meus erros. Enterrar por causa dos outros, Júnior? Não dá. Ficaram de fora os que se prostituem. Quer dizer então que essa história de homem com mulher hoje é normal? Tem até igreja disso. Não estou me importando se alguém vai ver, vai me criticar, sem problema. A Bíblia diz que isso é pecado. Isso é pecado. O primeiro casal que foi feito foi um homem e uma mulher. Então a Bíblia diz aqui, os prostitui. E tem vários tipos de prostituição também. Os homicidas. Homicida não é só aquele que mata com tiro ou com faca, mas aquele que mata com a boca, com as suas atitudes, com as suas indiferenças. Também isso aí vai ficar de fora. Os idólatras. Sabe aquela pessoa que idolatra filho, idolatra marido, idolatra mulher, idolatra não sei quem, idolatra o futebol, deixa de vir na igreja por causa de novela, por causa de futebol, vai ficar de fora, é idólatra. Não é só adorar a Deus, tem um monte de coisa que a gente idolatra.
E agora vem uma parte que é complicada. Ainda bem que hoje não tem isso, irmãos que estão aqui. Isso não existe. Isso não tem. Colocaram aqui, eu vou ler, mas não tem, viu? Aqueles que mentem e amam mentir. Vocês acham que tem isso hoje? Quase nada, né? Quase nada, né, irmão? Quase nada. Pode até falar em língua. Pode até profetizar. Mas se você mente, perdeu a credibilidade. Então o que eu queria encerrar falando para os irmãos. Tudo que nós falamos aqui ainda é pouco. Ainda é pouco. Porque hoje essas verdades estão sendo encobertas. Porque as pessoas estão pensando em encher a igreja. Mas encher do quê? Porque você tem que vir como você está, mas não permanecer. Venha como está, mas que haja mudança. E nem contaminar. Exatamente, nem contaminar. O que a gente estava vendo é o seguinte: venha. O importante é a quantidade e não a qualidade. Não, senhor. Deus preza por qualidade. Preza por qualidade. Amém, irmãos? Deus abençoe aqui a cada um dos irmãos. Irmã Marlene, obrigado, tá? Pelo conteúdo, pelo que a senhora mandou. Muito bom, viu, irmã Marlene? Daqui a pouco nos veremos, irmã Marlene e irmã Carol. Amém? E obrigado pelas perguntas, viu? Quando chegar em casa, nós conversamos. Esse aqui de Marco já foi bom para acalmar. Ela já fez isso para acalmar. E o Daniel, Sacada, ótimo. e o Daniel que se prepare que a semana que vem a gente quer ele aqui, né? Não, não vou desculpar essa dele hoje da roupa. Sei lá. Ele põe um pano em frente ao meio do celular. Só para fingir. Daniel. Semana que vem, hein? Irmãos, só avisando antes de orar no final, domingo, das 6 às 7, nós temos a nossa Santa Ceia. Por favor, aquele que quiser tomar a Santa Ceia, até os nossos irmãos que estavam fora aí da área de risco, se quiserem vir, não tem problema. Desde que venham aqui com máscara, tem um álcool ali na porta. O nosso querido irmão Abílio vai estar também medindo a temperatura dos irmãos. E os bancos aqui são demarcados, para não ficar amontoado todo mundo num banco só, ficar separado um do outro. Por favor, venham. Os que não puderem vir, manda alguém vir buscar a Santa Ceia. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graça por este momento tão raro, Senhor meu Deus, que passou tão rápido para falarmos sobre o que é pecado. Senhor, tem de misericórdia e nos ajuda, porque nós pecamos com os nossos ouvidos, com o Senhor, meu Deus, a nossa boca, nós pecamos com os nossos olhos, nós pecamos com as nossas atitudes. Perdoa, Senhor, porque nós somos falhos e fracos, e ajuda-nos. Dá-nos mais o Teu Santo Espírito, e que a Tua Santa Palavra esteja, Senhor, meu Deus, guardada, fixada no nosso coração, para que os nossos pés não vacilem, para que, Senhor, meu Deus, os nossos pensamentos estejam, Senhor, direcionados a Ti. Senhor, tem de misericórdia. O Senhor preparou obras para nós. Nos ajuda, Senhor, a andarmos nela. Pai, eu te dou graça pela vida de cada um dos irmãos que aqui está, em especial do nosso irmão Júnior, que, Senhor, meu Deus, nos deu, Senhor, o prazer da sua presença conosco. Leva-nos em paz, prepara um fim de semana glorioso, prepara a nossa Santa Ceia no próximo domingo, Pai. Em nome de Jesus, cuida desta nação, repreenda este mal que o Senhor tem acometido esse planeta. Em nome de Jesus eu te dou graça. Senhor, nós lembramos também na nossa oração dos nossos irmãos queridos, que estão enfermos, estão em tratamento, que estão, Senhor, se recuperando. Nosso irmão Daniel, Senhor, que não está bem da garganta e não pode estar conosco. Em nome de Jesus, eu te dou graças por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém?